Entender nossas origens é tão importante que Deus fez com que isso fosse colocado como o primeiro assunto da Bíblia, e a mensagem da Bíblia é fundamentada na historicidade do relato da criação. Alegar que podemos conhecer a verdadeira história do nosso mundo por meio da ciência é afirmar que ela pode ser explicada sem apelar para qualquer ação direta de Deus. Um erro que leva a outros erros. No programa desta semana, estudaremos várias referências que apontam para o relato de Gênesis e mostram como outros escritores bíblicos o entendiam como uma descrição literal das origens humanas. O programa Lições da Bíblia está começando. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Tema da semana: Criação, um tema bíblico. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Que bom contar com a sua audiência, sempre aqui ao programa, sempre com a sua TV Novo Tempo, que você já sabe é o canal da esperança. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante dentro deste manual de estudos, que ainda estamos na 4ª semana desta nova temporada, estudando sobre as origens, as nossas origens. Você já viu em semanas anteriores que nós temos a nossa origem em Deus, na criação de Deus, e nessa semana nós vamos estudar sobre a criação e entender que a criação é um tema bíblico, extremamente bíblico. E para conversar sobre esse tema, vêm aos estúdios dois amigos que pela primeira vez visitam o programa. Eu tenho o prazer de conversar com o pastor Luiz Timóteo de Farias Júnior. Pastor Timóteo, prazer recebê-lo aqui na bancada do programa, viu? Prazer, pastor Laerte. O pastor Timóteo, ele é pastor da cidade de Mococa. Nós chamamos de distrito, são várias igrejas. Quantas igrejas, pastor, o senhor tem lá? São 7 igrejas. 7 igrejas, então isso forma um distrito pastoral e o pastor Timóteo, então, é o líder distrital, é o pastor desse distrito. São quantos membros ali, pastor, mais ou menos, envolvendo as 7 igrejas? Mais ou menos 370 membros. Mais ou menos uns 370 membros, né? Que bom. Alguma coisa importante acontecendo? Estamos só começando o ano, né? Estamos ainda no final do mês de janeiro aqui, mas alguma coisa importante acontecendo por ali? De fato, cada ano precisamos começar a todo vapor. Verdade. Né? Nossa grande missão como Igreja de Deus é preparar um povo para a volta de Jesus e também trazer muitas pessoas para a família de Jesus, a família de Deus. O povo que vai se preparar para morar nas mansões eternas que Jesus foi preparar para cada um dos que aceita o plano que ele fez para a sua vida. Então, nós iremos trabalhar com duplas missionárias, cada irmão envolvido em duplo missionário. Cada um evangelizando pelo menos uma pessoa, levando uma pessoa aos pés de Jesus. Sim, maravilha. E estudando a lição da Escola Sabatina também, a Bíblia, através desse guia especial que a gente vai utilizar aqui para estudar a Bíblia hoje. E com certeza, com a igreja crescendo em comunhão, nós teremos também uma igreja crescendo em missão. É verdade, é o crescimento perfeito esse, né? Isso é muito bom. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, então, a todos os amigos aí desta região de Mococa, que estão sempre sintonizados aí com a TV Novo Tempo, quer seja pela Sky ou pelo canal aberto. Uma alegria ter a sintonia de vocês sempre. E eu também tenho o prazer de receber aqui na bancada do programa o pastor Gilson Grittner. Pastor Gilson, um prazer recebê-lo aqui no programa pela primeira vez. Obrigado, pastor Laerte, o prazer é meu. O pastor Gilson Grittner é pastor da igreja do UNASP Hortolândia, que é um dos campi do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Pastor, um prazer recebê-lo. Como é que está o trabalho ali na igreja do UNASP? O
prazer é meu, pastor Laerte. Graças a Deus, começando um novo ano 2013, muitas expectativas. Então, é um início, ainda não sabemos tudo. Uma igreja muito jovem, né? Universitária, Sim. Muitas pessoas comprometidas ali. É um campus com quase 5 mil alunos e uma igreja em torno de 2.100 membros. Então, um desafio espiritual. Que maravilha. Alguma coisa boa. Começo de ano sempre aí, férias, né? Mas alguma coisa de novidade acontecendo aí para esse 2013? As expectativas ali sempre é um trabalho conjunto com a pastoral universitária e o pastorado da igreja, né? A expectativa são os alunos novos que chegam e também o despertar de pessoas interessadas em conhecer a palavra de Deus, né? Nas próximas semanas aí, com certeza, muitos alunos chegando para o início do ano letivo, né? Isso vai ser realmente muito bom. O nosso abraço aí, carinhoso, a todos os amigos do NASP, né? Dos 3 campos do NASP, especialmente aí o Hortolândia, representado aqui pelo pastor Gilson Grittner. Eu quero convidar a todos, então, para juntos orarmos, para nós começarmos, então, a discussão do tema dessa semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, mais uma vez, estudarmos a Bíblia. Que Tu estejas conosco neste momento, por Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos que a criação é um tema bíblico. Nós encontramos este relato ali no livro de Gênesis, no capítulo 1. Tem toda a história de como Deus criou o nosso mundo, como Ele criou as condições necessárias para a vida. Agora, é importante a gente estabelecer a nossa crença com base em Gênesis 1, ou nós temos, por exemplo, outros indícios em outros lugares da Bíblia de que Gênesis 1 está realmente falando a verdade de Deus para o ser humano? Vamos ver aqui o pastor Timóteo. De fato, a gente precisa acreditar no primeiro capítulo da Bíblia para acreditarmos nos outros capítulos também. A Bíblia não é uma defesa de Deus, da existência dele, mas a Bíblia, ela relata os atos de Deus para salvar e para cuidar dos seres humanos. Então a gente precisa acreditar que esse Deus nos criou, que Ele existe, que Ele nos ama e cuida de nós. Quer dizer, esse estabelecimento da fé é uma questão nossa, não é, pastor Gilson? Quer dizer, eu tenho que ter fé em Deus, eu tenho que ter fé neste modelo criacionista, conforme a Bíblia defende. Exatamente. Se você não crê numa origem, você não tem um propósito aqui e, consequentemente, não tem um destino. Todos os autores da Bíblia que tocam no tema da existência deste planeta e do ser humano falam da criação divina. A Bíblia começa, em muitas tradições, dizendo Deus no princípio. A Bíblia começa com o ato de Deus, o ato criativo de Deus. Essa é a nossa origem e essa origem nos dá um propósito de existência. E também essa existência nos dá um sentido de uma esperança que nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Né? Agora, o Gênesis não é apenas um Gênesis capítulo 1, mas o capítulo 2 continua, né? Sim. Falando um pouco ali ainda, pastor, como que o capítulo 2 de Gênesis ele revela também a criação de Deus? É interessante que alguns críticos da Bíblia acabam dizendo que Gênesis 1 foi escrito por um autor e Gênesis 2 por um autor diferente. Até mesmo pela aparência textual e pelo estilo, né? Pelo estilo textual. Mas, e pelos termos também usados. Por exemplo, Elohim, um título mais geral para Deus. Já no capítulo 2, o termo usado é um termo mais específico, é o Yahweh. Esse termo é um termo mais específico do povo judeu. O judeu chamava Deus de Yahweh. E por isso, alguns dizem que realmente tem 2 autores, né? 2 autores. Mas, de fato, isso se trata de um paralelismo muito conhecido entre os hebreus. É o paralelismo de repetição. É uma apresentação geral do assunto, primeiro no capítulo 1, e depois o desenvolvimento de um detalhe daquele relato geral no capítulo 2. Sim. Deus, no capítulo 1, ele apresenta de maneira geral a criação. E no capítulo 2, ele focaliza um detalhe específico da criação, a criação do homem e da mulher.
E o contexto maravilhoso com que eles foram criados. Inclusive no verso 4, pastor Gilson, é interessante ali no capítulo 2, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quer dizer, o autor continua no capítulo 2, dando ênfase à obra criadora de Deus. Reforçando a ideia do capítulo 1. É interessante como as pessoas gostam de criar conflitos onde não existem conflitos. O conflito está nas pessoas que criam conflitos e não no texto bíblico. É tão simples, tão direto e objetivo. Deus criou. É uma ideia... Por que nós temos dificuldades de acreditar nisso? Deus criou. Realmente é como se o ser humano fosse rebelde à ideia de Deus, né? Aquela rebeldia. Se é coisa que fala de Deus, eu estou fora, não vou acreditar, eu vou descartar isso, né? Exatamente. Como é uma questão singular, única, e um ato sobrenatural, as pessoas querem explicar aquilo que não pode ser explicado, mas deve ser aceito. Logicamente, temos diversas evidências, mas Deus não se colocou à prova, Deus criou, né? E as pessoas procuram, muitas vezes, criar conflitos ou confusão no texto bíblico, quando o texto bíblico é direto, simples e objetivo. Deus criou, é claro. É por isso que tem que ter fé, né? Eu já disse isso aqui no programa uma vez, que nós temos que ter, aquele que que crê no modelo criacionista tem que ter fé. E aquele que crê no modelo evolucionista também tem que ter fé, que são duas teorias, né? Então, a fé ela tem que estar existindo aí para você acreditar no relato bíblico da criação, e ponto final, né? Você ia falar, pastor, aquela hora ali, acabei te cortando. Não, isso é porque é bonita a maneira como que a Bíblia foi escrita, né? Veja que Deus não poderia ali escrever todos os atos dele em um só livro. O próprio Jesus, quando veio aqui, ele mencionou isso. O próprio João escreveu o seu livro também, ele disse isso. Se todos os atos de Deus fossem ser escritos, todos os livros do mundo não daria para poder escrever. Verdade. Então, Deus resume as coisas. E às vezes focaliza alguns pontos específicos que vai ser importante para a gente. Verdade. Por que Deus focalizou o casal no capítulo 2? Com certeza, ele queria que esse casal fosse um modelo para a gente. O exemplo deles nos abençoasse, nos ajudasse a viver feliz com o cônjuge, exato, com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, esse modelo da criação, ele é confirmado por outros personagens bíblicos. Por exemplo, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele acaba confirmando, como Jesus confirmou esta verdade histórica de Gênesis capítulo 1 e 2, pastor Gilson. Quando Jesus tratou desse assunto, quando ele foi questionado pelos líderes judeus acerca do casamento, Jesus se reportou ao capítulo 2 e disse, lembre que desde o início Deus criou homem e mulher e os tornou uma só carne, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e tornar-se-ão uma só carne. Então Jesus recorreu ao texto literal de Gênesis 2 para dizer que Deus havia criado o ser humano. Então, ali vem o Senhor Jesus Cristo corroborar o relato literal da criação. Pastor, a sua é visão interessante também como sobre Deus isso. recorre à Bíblia, né? O próprio Deus, o próprio Verbo encarnado aqui, Jesus Cristo, ele recorre às Escrituras. Mas olha, não tem... Era a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que Jesus usava, o Antigo Testamento. Exatamente. Né? E Jesus sempre usou o está escrito. E Jesus usou de uma forma tão objetiva, tão direta, tão simples. Está escrito, Deus criou homem e mulher. Isso é dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E eu acredito, pastor Lanza, que com certeza Jesus tinha intenção em fazer isso. Ele queria que nós considerássemos também a Bíblia. Ele sabia que sua palavra tinha um poder muito forte. E com certeza todo aquele que se considera cristão deve ser coerente com o nome que leva, né? Olha, se eu sou cristão, o nome cristão é proveniente de Cristo, né? Aqueles primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque pareciam com Cristo, se comportavam como Cristo, pensavam como Cristo. Então, se Cristo afirmava que o capítulo 1 de Gênesis é literal, inclusive é um modelo para a nossa conduta e estilo de vida, por que nós que dizemos ser cristãos não vamos entender da mesma forma? Jesus evoca aqui um pouco do princípio sobre a questão da relação matrimonial, divórcio, né? Ele trabalha um pouco nessas duas linhas e ele evoca lá do Velho Testamento o princípio
Deus criou o casal, homem e mulher. A gente vive numa sociedade hoje muito secularizada, eclética, que procura introduzir outros modelos de relacionamento conjugal, matrimonial. É como se fosse uma eterna rebeldia com aquilo que Deus deseja, né, Gilson? Você estava falando agora há pouco sobre isso. As pessoas, ao invés de terem fé, de buscarem a fé naquilo que a Bíblia diz, estão sempre estabelecendo os seus próprios conceitos em relação à Bíblia. Em Gênesis 2:7 diz assim, que o homem foi formado do pó da terra. E mais tarde Salomão disse que o homem voltaria para o pó. O que nós comemos todos os dias? Frutas, legumes, cereais, nozes, proveniente do pó da terra. A nossa origem, sem o produto da terra não há vida, não há alimento. Verdade. Né? Então, são tantas evidências tão claras que a nossa origem é divina e que Deus é o nosso Criador. Não precisamos inventar fatos novos. A doutrina, ou o ensino, melhor dizendo, ou a filosofia, porque é uma filosofia, a filosofia do evolucionismo se baseia justamente na repetição dessa palavra. É uma filosofia. É uma filosofia, apenas uma filosofia, né? Cujas poucas evidências não confirmam fatos verídicos nenhum sobre a procedência humana, a não ser que Deus tenha criado. Então, os seres humanos procuram inventar situações às quais elas mesmas não encontram respostas. É verdade. Bom, nós vamos dar uma pausa aqui no nosso programa, vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a continuação desse tema, a criação, um tema bíblico. Não saia daí. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde estamos estudando aqui o tema criação como um tema bíblico, um relato bíblico repetido e enfatizado por outros escritores bíblicos ao longo da Palavra de Deus. Eu estou recebendo aqui dois pastores que visitam o programa, o pastor Timóteo e o pastor Gilson Grittner. Eles estão aqui nos ajudando na discussão desse tema importante, a visão de que a criação não é apenas um assunto colocado lá no início e depois esquecido no decorrer do texto bíblico, mas um tema recorrente em muitos trechos da Palavra de Deus. Bom, meus amigos, nós vamos trabalhar agora, já vimos como Jesus ele deu ênfase ao modelo da criação, à formação do homem, do primeiro casal, ao casamento, ao matrimônio. Mas eu queria que vocês me ajudassem agora com outros textos bíblicos que a gente possa então encontrar esses personagens bíblicos relembrando a criação e recomendando e dando ênfase, por exemplo, na criação. Pastor Gilson, você poderia começar nos ajudando? Se a gente for diretamente para o meio da Bíblia, metade da Bíblia, os Salmos, por exemplo. Quantos salmos que exaltam e louvam a Deus como Criador? Salmo 8, Salmo 19, tantos salmos, tantos textos bíblicos. 24, tem muitos. Exatamente. O Senhor criou o céu e a terra, do Senhor é a terra e tudo que nela pertence. Então, os hinos que eram cantados através dos salmos sempre exaltavam a Deus como o Criador, o soberano benfeitor e mantenedor deste planeta e da raça humana também. Aliás, o livro de Salmos era uma coletânea de hinos, né? Do povo hebreu daquele período, né? E nunca você encontra na Bíblia qualquer autor discordando dessa doutrina, desse fato histórico, bíblico. Quer dizer, isso é interessante, porque nenhum autor coloca ao menos um pingo de dúvida, né? Sempre dando ênfase àquilo que era tido como verdade e é a verdade, né? O objetivo deles não é defender a existência de Deus, mas eles interiorizam a existência de Deus. Era uma convenção que Deus existia, que Deus fazia não passava isso na cabeça daquelas pessoas na época. Não, né? A não existência de Deus. Interessante, pastor Leandro, que o Salmo 104, que é um louvor ao Deus Criador, você encontra no Salmo 104, no verso 2, o verso 5 a 7, o verso 7 a 9, verso 14, 19, 25, você encontra os mesmos elementos
lá na criação. Você pode citar alguns versos? Sim, por exemplo, aqui no verso 4, né? Salmo 104, verso 2 diz assim: coberto de luz. A Bíblia diz: haja luz e houve luz. Então ele começa a descrever a partir da luz os elementos usados na criação. No verso 5, lançaste os fundamentos da terra. Deus criando um ambiente para depois colocar o homem dentro desse ambiente perfeito, oxigênio, nitrogênio, as ervas, as plantas, depois os animais como companhia para o ser humano. Separação da parte seca da parte da água, né? As águas e as rochas. Verso 9, puseste as águas divisas que não ultrapassarão para que não tornem a cobrir a terra. Deus colocando limites na água, até aqui você vai, daqui você não vai passar, como diz o livro de Jó também, né? É isso mesmo. No capítulo 8, no Salmos 8, eu gostei muito aí da ideia como o salmista evoca assim o prestígio que Deus deu para a humanidade no princípio. O verso 4, o verso 5 e o verso 6. Vou começar do 5 e diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Veja que detalhe interessante, né? Sempre evocando algum momento da criação, né? Momento da criação. Ou da criação do homem, ou da criação do mundo. Às vezes geral, às vezes de forma geral, às vezes específico, mas sempre o mesmo fundamento. Deus, o responsável pela criação, Deus o autor da criação, Deus aquele que realmente estabeleceu todas as coisas. E você vê aqui, quando ele fala, ele fez os seres humanos um pouco menor do que Deus, estava dizendo de que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Mas somos criaturas. Somos criaturas. Interessante também. Temos um valor. Somos preciosos, temos valor, mesmo. Mas somos criaturas. Temos um valor imenso aos olhos de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Isso mesmo. E ao longo de outros salmos, como o Salmo 24, o Salmo 33, o Salmo 74, o Salmo 89, como a Bíblia é específica ao mencionar nesse e outros textos os animais marinhos. Sempre uma ênfase a Gênesis 1, né? Sempre. Que é um ponto controvertido, citando assim especificamente os elementos da criação. Né? Agora, por exemplo, o livro de Jó, ele é um dos livros mais antigos da Bíblia. Os especialistas dizem que é o texto mais antigo, né? É o primeiro livro a ser escrito realmente do cânon bíblico, da formação do cânon bíblico. E mesmo já naqueles primórdios, Jó também, em muitos textos, ele expressou essa plena confiança em Deus como Criador, né? É uma coisa que a gente vê claramente no livro de Jó. No livro de Jó, com certeza. Do capítulo 8 até o capítulo 42, né? É mais ou menos um diálogo entre Deus e Jó. 38, né? 38, 38. Perdão. Do 38, do 38 ao 42. Jó 38 a 42. Isso. Antes do capítulo 38, é um relato de Jó tentando entender o porquê do sofrimento dele. E a partir do verso 48, é uma maneira de Deus amenizar a preocupação de Jó. Deus não responde o porquê do sofrimento de Jó, mas começa a dizer: você estava lá quando eu pus os fundamentos da terra. Confia em mim. Pois é isso, não é? Quando eu criei o universo. Pastor, né? É interessante que Deus, além de dar toda a revelação, e nós temos uma revelação acumulada de tantos e tantos séculos, milênios, através da palavra inspirada de Deus, depois a revelação encarnada, Jesus Cristo. Mas além de toda essa revelação acumulada para entender que Deus é o Criador, Deus ainda nos dá a fé, que é um dom do seu Espírito, e além da fé, Deus nos dá as promessas. Então, quando Deus se revelou a Jó, a partir do capítulo 38, como que Deus se revelou? Deus se revelou como Deus Criador. Deus Criador. E disse: Jó, eu criei tudo isso. E eu criei você também, confia em mim. Chamando a atenção dele para a natureza, né? Exatamente. As obras criadas. E revelou a ignorância de Jó. Pois é. E no final, Jó entendeu e falou assim: Senhor, me perdoe. Eu falei do que eu não entendia. É que naquele momento Deus ele acaba desviando a atenção de Jó, mostrando para ele o seguinte: olha essa grandeza do universo, olha essas coisas maiores. Você acha que eu não vou dar atenção a você, que é uma coisa tão simples para mim, né? Eu poder resolver essa situação é simples. O mais difícil eu já fiz, né? E realmente Deus ele fez corretamente isso, né? Chocou a Jó naquele momento. Jesus um dia, ao falar sobre a nossa
ansiedade, ele também tocou nesse assunto. Uhum. Eu criei as aves do céu. Nenhuma delas morre de fome. Exatamente. Conheço todos os fios de cabelo da sua cabeça. Eu vou cuidar de você. Interessante que Deus não se preocupa em explicar. Uhum. Ele é, e ponto. Deus é. Deus não fica dando detalhes como ele fez. Ele só ele citou não para tenta Jó. provar a existência dele mesmo. Exatamente. Né? E a observação das obras criadas acaba transmitindo tranquilidade, confiança, naturalmente. A natureza, eu acredito particularmente. A revelação fala isso, a Bíblia fala isso. E outros autores também falam isso. Mas eu acredito que é um livro eloquente, a natureza, que revela de maneira poderosa e maravilhosa o amor de Deus e o poder dele. É verdade. É muito interessante. É verdade. Né? Pastor E Deus sempre faz isso. Deus, quando Ele quer impressionar o ser humano, quer dar tranquilidade ao ser humano, Ele usa o relato da criação. E desvia a atenção das pessoas dos problemas, das dificuldades, e coloca nas coisas belas. Né? A própria incapacidade de Jó em explicar os atos criativos de Deus fez com que ele se calasse. Falou assim, não, realmente, eu não tenho explicação. Ele é muito poderoso, ele é muito grande, ele é maior do que eu imagino. Né? Eu estou aqui reclamando de coisas pequenas demais. Né? É interessante que todas as perguntas que Deus fez para Jó, Jó não respondeu nenhuma. Nenhuma. Deus apenas perguntou. Isso aí Jó não respondeu nenhuma. Fez toda a Jó diferença. apenas contemplou a grandeza do poder de Deus e Senhor. Eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Deus abriu a visão para que através da criação ele pudesse ver que Deus estava cuidando dele como um ser criado, também como um filho criado. Como um filho criado. E um detalhe interessante aqui é que Jó não recebeu resposta para seu questionamento, mas ele mudou de atitude. Tem um momento no livro de Jó que ele diz assim, Senhor, se o Senhor quiser colocar um trono aí, para colocar um tribunal e fazer juízo do que está acontecendo comigo, eu quero me defender. Né? Mas o que ele fala no capítulo 42 diz assim, agora eu vi o Senhor só de ouvir falar, eu sabia do Senhor só de ouvir falar, mas agora eu vi o Senhor e me arrependo no pó e nas cinzas. O problema não foi resolvido, mas foi amenizado o problema dele. Deus depois o retribuiu, né? Com muitas bênçãos, maiores do que as primeiras. Isso mesmo. Mas ele realmente se contentou com a intervenção de Deus naquele diálogo, né? Acho que ali existe um vislumbre da redenção. Sim. Deus criou Jó, Deus criou os animais, Deus criou a família de Jó e deu para ele. O diabo veio e destruiu tudo. Deus, logicamente, no controle, porque Deus nunca perde o controle. Mas depois Deus recria uma nova família, novos animais. Verdade. Devolve a saúde para Jó e Deus restaura Jó. Ali está o plano da redenção. O Deus que criou é o Deus que vai restaurar. Se Deus não criou, o que Deus vai restaurar? Deus mostrou para ele, falou assim, olha, você perdeu tudo, mas eu vou recriar a sua vida, vou recriar a sua saúde, a sua família. Eu tenho poder para isso porque eu criei. Exatamente. Então, para recriar, eu também tenho poder. Pastor Lanzoni, antes de eu concluir aqui, a gente pode dizer também para esse que está do outro lado da tela, dizendo assim, olha, por mais que você não entenda um pouco algumas coisas que são relatadas na Bíblia, acredite no amor e no poder de Deus. Jó não sabia como a situação futura seria para ele. Sim. Mas ele confiou. Exatamente. Se entregou a Deus. Exatamente isso. Nós temos uma pergunta enviada por uma telespectadora, vamos ouvi-la agora? Olá, meu nome é Tamires. A minha pergunta é, contemplar a criação de Deus me ajuda a descobrir sua grandeza? Bom, aí a Tamires fez uma pergunta interessante, não é? Muitas às vezes se desviam dessa contemplação, né? Como é que a gente poderia responder para ela, pastor Gilson? Tamires, eu quero responder a sua pergunta lendo um pedacinho do Salmo 19, onde diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Quais são os versos mesmo? 19? Verso 1 e 2, Salmos 19, 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus. Conhecer a Deus, conhecer a sua grandeza, conhecer a sua glória. E a glória de Deus é ser misericordioso, justo, amoroso e perdoador. Então, logicamente, a pergunta dela é sim, ao contemplar
mesmo que desfigurada pela história do pecado durante quase 6.000 anos, contemplar a natureza ainda nos leva a entender a grandeza, a glória e a majestade de um Deus amoroso. Toda vez que a gente está em meio à natureza, é como se a gente se conectasse com Deus, né? Com Deus. É automático. Você se desestressa, esquece das dificuldades, dos problemas, quer você esteja contemplando um oceano, uma montanha, um rio, os animais, as aves, a gente se conecta com o Criador. Essa contemplação, ela gera uma transformação, né? Com certeza. Com certeza. A gente se reconecta com Deus, né, pastor Timóteo? Com certeza. E pegando uma ponte aqui com o pastor Gilson, esse capítulo 19 é muito interessante dos Salmos. Eu gosto muito de observar o céu. Eu não sou astrônomo, mas gosto de ler todo o artigo que aparece por aí sobre as estrelas, sobre o Sol, sobre a Lua. Mas é impressionante como é grande o universo, né? Você pode perceber, pelo que já se sabe através da ciência, existe bilhões e bilhões de estrelas no céu. Uhum. Só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, estima-se que existe mais de 100 milhões de estrelas. E o Sol é uma dessas estrelas. E em órbita do Sol, orbita ali mais ou menos uma dúzia de planetas, né? Veja, em órbita desses outros milhares de estrelas, provavelmente, outros milhares e milhares de outros planetas estão ali em órbita dessas estrelas. É muito grande, é muito imenso. Realmente o universo, ele nos choca, né? Ao observarmos o poder de Deus. Pastor, eu tenho um questionamento. Só alguém muito grande, né, para poder criar algo tão magnífico e tão... A Bíblia apresenta Deus como o Criador, aquele que fez o céu, a terra e todas as coisas. Uhum. Porém, Deus não foi apenas o Criador. Deus é o Criador. Eu estudei um pouquinho esse assunto e eu entendi, não sei se estou completamente certo, que Deus continua criando. Com certeza, né? Ele recriará este planeta, fará um novo céu e uma nova terra. Logicamente, Deus continua tendo o poder criativo, porque Ele é Deus. O universo é infinito, Deus é infinito, onipotente. Já está comprovado que sempre estão surgindo novas estrelas, galáxias, como se fosse um grande berçário no universo. Né? Então eu creio que Deus sempre está criando. Uhum. Então, desacreditar que Deus criou esse pequeno planeta aqui, que isso aqui veio do caos ou do nada, ou não teve uma origem divina, é reduzir Deus. É tentar reduzir a Deus, né? A nossa humilde e pequena compreensão. Amigos, nosso tempo realmente se foi nesse bloco, eu preciso chamar mais um intervalo e já nós voltamos com o terceiro e último bloco, entendendo um pouco mais sobre como a criação ela é evocada em outros livros da Palavra de Deus, confirmando os atos criativos do Senhor. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. E nesta semana, você que está acompanhando já percebeu que estamos entendendo que o tema da criação ele é repetido em outros trechos da Palavra de Deus. E você que está ligando a sua televisão agora, entenda que estamos estudando justamente esse tema, procurando entender como outros autores de livros da Bíblia fizeram referência à criação de Deus e o respeito e a honra que o Criador merecem ter por esse grande ato. Eu gostaria de, no início desse terceiro bloco, oferecer para você que está sempre acompanhando aqui o programa Lições da Bíblia, a oportunidade de conhecer a Deus e a sua vontade realmente de forma maravilhosa. Esta revista Princípios é uma série de estudos da Bíblia que você poderá ter gratuitamente em sua casa ou no endereço que você solicitar. E ela tem temas extraordinários que vão fazer você crescer muito no conhecimento da Palavra de Deus. São dezenas de temas que foram escritos por especialistas, pessoas que conhecem a Palavra de Deus, um material moderno
que vai realmente abrir o seu entendimento sobre a palavra do Senhor. Você está vendo na sua tela as formas de contato, quer seja através do nosso blog, e-mail ou também pelo endereço aqui da Novo Tempo. E assim que chegar o seu contato, a equipe da Novo Tempo vai fazer chegar às suas mãos este material. Aproveite, reparta com seus amigos, com a sua família, esses conceitos tão maravilhosos da série Princípios que nós gratuitamente oferecemos a você aqui através do Lições da Bíblia. Eu estou conversando com dois pastores, Timóteo e Gilson Grittner, que vêm ao programa para conversarmos sobre a Palavra de Deus e sobre o tema do Lições da Bíblia dessa semana. E, amigos, nós estamos conversando justamente como, através da Bíblia, o tema da criação, ele é relembrado, né? Pastor Timóteo, os profetas, eles fazem parte da história do povo hebreu e do povo cristão, o Israel moderno também. Cremos na palavra de Deus, cremos nos profetas. Os profetas ali do Velho Testamento, eles também fizeram referência à criação de Deus e deram honra ao Criador? Com certeza. Isaías, Jeremias, Amós, Jonas, Zacarias, todos esses profetas, eles basicamente citaram textos do capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. E considerando de que eram fatos e que o relato de Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2 é literal e é de fato o relato da criação do planeta Terra. Né? Sim. Pastor Gilson, por exemplo, em Isaías capítulos 44 e 45, que versos que você poderia citar para a gente entender realmente como os profetas citaram a criação? Isaías 45, verso 18, diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Você vê aqui a origem e o propósito. Eu gosto muito dessa palavra. Deus criou com um propósito. E aqui cita para ser habitada. Deus deu a terra para que o homem cultivasse, guardasse, lavrasse. Deus deu autoridade para que o homem cuidasse desse planeta. Interessante, pastor Lanza, essa questão da criação e os profetas. A Bíblia diz em Hebreus, a carta aos Hebreus 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, através dos profetas. Profetas, diz o livro, a carta de São Pedro, a segunda carta de São Pedro 1, 21, homens movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, que também esteve presente na criação, ali estava a divindade, façamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ali temos as três pessoas da divindade. Esse mesmo Espírito agora inspirando o profeta. Inspirando o profeta, e o profeta inspirado pelo Espírito Santo que estava presente na criação, diz, Deus criou a terra com um propósito para ser habitada pelos animais e pelo homem. E ao criar, Deus estabeleceu um ambiente perfeito para uma condição de vida que só existe para o homem aqui neste planeta. É verdade. Por exemplo, outros profetas aqui, pastor Timóteo, por exemplo, no caso Jeremias, o capítulo 51 é interessante, temos 2 versos, por exemplo, aí nesse livro de Jeremias, que atestam esse poder criativo de Deus e a autoridade de Deus, não é? Na verdade é uma citação, basicamente, uma citação de forma poética, né? De Gênesis 1, versículo 1, que Deus estabeleceu a terra, né? E estendeu os céus também. É muito interessante, como o pastor Gil estava falando aqui, eu fico impressionado como Deus preparou essa terra como se estivesse preparando um enxoval para um casal de nubentes, né? As plantas, a água, as condições. Inclusive, estima-se que o único planeta em condições habitáveis do nosso espaço sideral, pelo menos conhecido pela ciência, é o planeta Terra. As condições climáticas, a quantidade de água, a rotação da Terra, a velocidade dela, né? O clima da Terra é propício à vida. Tudo adaptado à vida, né? Deus preparou esse planeta para depois criar o homem e colocar nele para que eles pudessem serem felizes, né? Exatamente. O homem e a mulher. Amós, um outro profeta, temos aqui no nosso manual de estudos, e você já sabe que você pode ter contato com o nosso manual de estudos através do nosso blog ou através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa,
para ter sempre em mãos e acompanhar aqui o livro de Amós, no capítulo 4 e o verso 13, também faz aqui uma descrição de eventos relacionados a Gênesis capítulo 1, pastor Gilson. Olha, aqui está o poder criativo de Deus no presente. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa aos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Essa expressão Deus dos exércitos fala da criação de Deus lá também. O sol, a lua, as estrelas. Deus criou todo o seu exército, né? Então o espaço sideral também. Mais uma referência ao que Deus fez e o que Deus faz. O controle que Deus tem como mantenedor das obras criadas. É uma coisa incrível, né? Realmente, eu fiquei pensando no seguinte, se só tivéssemos Gênesis capítulo 1, já seria suficiente para nós podermos acreditar e confiar nesse Deus Criador. Mas são tantos outros textos que são repetidos, né? Como já vimos, Jó, Salmos, né? Jesus Cristo, agora os profetas. É impossível deixar de confiar em Deus, né, dentro de todos esses profetas e escritores que repetiram esse mesmo conceito, dando ênfase clara ali à criação. Zacarias capítulo 12, verso 1, ele tem ali uma referência bastante interessante, que dentro dos profetas, assim, eu gosto bastante desse texto, né? A clareza que os profetas tinham sobre quem era Deus, né? Você pode ler, pastor, por favor? Eu leio sim. Zacarias 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Interessante, né? Quer dizer, ele foi profundo aí. Ele trabalhou aí os conceitos da criação do mundo e da criação do homem, dando ênfase realmente à criação do homem. Agora, vamos para o Novo Testamento. Eu penso que aí temos também vários eventos e trechos da Palavra de Deus que nós podemos discutir claramente e entendermos esse conceito da criação de Deus no Novo Testamento. Até agora vimos os conceitos da criação no Velho Testamento, agora vamos para o Novo Testamento. Como é que nós podemos estabelecer também a nossa fé através desses textos do Novo Testamento, pastor Gilson? Muito importante a gente observar que aqueles autores do Novo Testamento que mais se destacam, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo especialmente, tocam de uma forma assim, muito direta e objetiva na questão do Criador e da criação. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas e foi discursar para um grupo de filósofos, e a maioria deles não conheciam a Deus, ele entrou direto falando da criação, falando do Deus desconhecido, o Deus que vocês estão procurando é o Deus Criador. E ele usou ali uma frase poética, corrente naqueles dias, e aplicou ao Criador quando em Atos 17, o verso 28 diz assim: pois nele, falando de Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, ele fez uma aplicação, porque dele também somos geração. Então, Paulo evocou ali, apresentando Deus, o Deus que eles não conheciam, este Deus, ele disse, este Deus é o Criador. E quando Paulo toca no assunto de Gênesis, da criação, sempre reporta-se logicamente a Deus. Interessante. Pois não, pastor Timóteo? Eu acredito que a criação, o livro da natureza, é uma ponte muito eficaz entre as pessoas que não conhecem a Deus e o Evangelho. É um recurso muito poderoso que nós podemos usar como o apóstolo Paulo usou. Ele chamou atenção para as coisas que Deus criou, que é a nossa existência, né? Que é um fato indiscutível. E daí levou para o que a Bíblia fala sobre o plano que Deus tem para salvar essa humanidade que Ele mesmo criou, né? Então, de acordo com Paulo, o relacionamento entre o Criador e os seres humanos, qual deveria ser, ou qual é? De Criador e criatura, como é que é esse relacionamento? Primeiro, reconhecer que somos feitura dEle, que viemos de Suas mãos, que Deus nos criou a Sua imagem e semelhança para o adorarmos, para o servirmos.
Olha aqui, pastor, em Atos 17, 24. Sim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Verso 25, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só, Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí resume para o quê? Para buscarem a Deus. Quer dizer, Paulo foi profundo ali, né? Ele trabalhou de forma profunda naquele sermão para realmente levar as pessoas a entenderem que no conceito dele, o conceito bíblico, Deus é o grande criador dos céus, da terra, de todo o universo e do ser humano também. Agora, indo um pouco mais para o fim da Bíblia, o livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 4, verso 11, depois capítulo 10, versos 5 e 6, nós encontramos algumas coisas interessantes, né? Como que, sendo assim, os seres celestiais dizendo sobre a capacidade criativa, a capacidade divina de criação. Como é que nós podemos entender esses 2 versos do Apocalipse? Vamos pegar aqui o pastor Timóteo, depois o pastor Gilson complementa. Esse texto faz parte do contexto da visão do trono de Deus, né? Uhum. E são anjos louvando a Deus nos céus. E o verso 11 diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Os seres celestiais diante do trono reconhecendo, né, o poder divino da criação. Que privilégio, né? Privilégio. Seres criados que podem conviver com o Criador. Privilégio. Eu creio que eles não têm nenhum argumento contrário, viu, pastor? Não tem como ter, não é? Não tem como ter. Nós, seres caídos, é que resolvemos criar. O ser humano no pecado que gosta de questionar a Deus como Criador, né? E o capítulo 10, pastor Gilson? Capítulo ali, 10, versos 5 e 6, né? verso 6, continua, né? Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Jurou, olha o anjo, a gente não... Jesus falou, não podemos jureis, jurar, né? Mas o anjo pode, né? Exatamente. O anjo jurou em nome de Deus, o Criador, que não haveria demora dentro de um contexto profético no tempo do fim. Então, se alguém nos assistindo que tem alguma dúvida, olha, deixa essa dúvida para lá. Os próprios seres celestiais estão confirmando isso, os profetas, os autores bíblicos, a criação é um tema recorrente em toda a palavra de Deus, né? Meus amigos, nosso tempo acabou e eu gostaria que vocês dessem uma mensagem fechando o tema dessa semana, direta para o nosso telespectador, 30 segundos para cada um, para a gente poder fechar o programa de hoje, pode ser? Vamos começar aqui com o pastor Gilson, pode ser? Amigo telespectador e ouvinte, 2 coisas eu quero deixar ressaltadas aqui nessa parte final. A singularidade da criação. Isso não pode ser repetido em laboratório, a ciência não pode repetir isso, por isso os homens querem compreender uma coisa que não pode ser repetida, é uma coisa singular. E também um ato sobrenatural, um ato divino. Como nós podemos reproduzir um ato sobrenatural? Deus continua fazendo isso, tenhamos fé nele. Muito obrigado, pastor Gilson, pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Timóteo, sua palavra final também. Querido irmão e amigo, existem evidências inquestionáveis e muito fortes, tanto na Bíblia quanto na natureza, da existência, do poder e do amor de Deus por nós, suas criaturas. Agora, seria uma incoerência nós olharmos para tudo que Deus criou, para tanta coisa que apela para o seu poder e para o seu amor, e não imaginar que esse Deus, que ama e que tem poder, não tem um plano melhor para os seus filhos. Com certeza, Deus tem um plano melhor para a sua vida. Com a sua vida, com a nossa vida nas mãos de Deus, nós desfrutaremos eternamente a felicidade que Deus deseja conceder a mim e a você. Pastor Timóteo, muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe o seu ministério, obrigado pela sua audiência sempre aqui, junto ao programa Lições da Bíblia, e eu convido a todos para orarmos agora e fecharmos o programa. Vamos orar.
Bondoso Deus e Pai, obrigado, porque Tu és o nosso Criador. Amém. Deus Amém, Todo-Poderoso que nos ama e dá-nos a fé necessária para nunca questionarmos a Tua existência e o Teu poder criador. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.